Aqui estamos, como nós havíamos prometido, a paz do Senhor para todos. Minha saudação, meu carinho, meu abraço a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí dedicando este momento para aprender do Senhor. Eu vou começar aqui falando na linguagem bem popular e tentando fazer com que eu possa ser entendida na melhor das formas, né? Porque na maioria das vezes a Páscoa ela é lembrada pelas pessoas, até por crentes, né? Quando se tem distribuição de ovo de chocolate, de coelho. Quem nunca ouviu aquela musiquinha quando pequeno, né? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? A gente cresceu ouvindo isso na escola, né? A gente vê isso como às vezes coelho, ovo, parece uma coisa tão ingênua, né? Mas os nossos filhos estão absorvendo isso, né? A gente, querendo ou não, nós estamos passando uma mensagem quando nós enfatizamos o coelho e também o ovo de Páscoa, né? Eu digo que são artifícios, né? Que camufladamente, sorrateiramente, deturpam verdades da palavra de Deus. Eu estava estudando nesta Bíblia hoje e eu trouxe bastante comentários que eu queria até compartilhar com vocês, né? Como que surgiu isso, né? Esse negócio de ovo, de coelho? Historiadores dizem que alguns imigrantes alemães eles trouxeram essa crendice lá da Alemanha para a América, mais ou menos em meados de 1700. E a tradição era uma lebre da Páscoa, não era bem um coelho, era uma lebre que, com o passar do tempo no folclore alemão, ela foi passando a ser chamada coelhinho da Páscoa, né? Não tem nada a ver com o significado real da nossa Páscoa e nem com a ressurreição de Cristo, né? Então, por que coelhos e ovos, né? Porque eles dizem que o coelho traz bastante fertilidade, é um animal que tem muitos filhotes de uma vez só, né? E eu acho que hoje, no tempo moderno, o coelho e também os ovos, nada mais, nada menos é tradição, cultura e comércio. E eu sei que a Páscoa está aí e muitos comerciantes estavam esperando esta data, assim, de uma maneira muito ansiosa, né? Porque pelo que a gente vê e pelo Ibope, diz que essa festa da Páscoa, ela, após o Natal, é a que mais dá lucros com o Dia das Mães, né? Então a Páscoa chegou aí, os comerciantes esperavam essa data, familiares para poder encontrar suas famílias, e também ela é esperada pelos judeus, aquele que é praticante ou não, onde eles se reúnem em torno da história da libertação judaica, que a gente pode ler no Velho Testamento, na passagem de Êxodo, capítulo 12, né? Eu digo que os crentes não comemoram a Páscoa judaica, nem a comercial, mas a Páscoa bíblica, que é diferente, essa sim nós celebramos, é que nós vamos falar agora aqui nesse estudo, né? Vocês sabem que a origem da Páscoa ela é judaica, né? Páscoa significa passagem, que quer dizer passar por cima, passagem, né? Está em Êxodo capítulo 12. E eu não queria ler todo o versículo, todo o capítulo, porque todo o capítulo ali, mais ou menos até o versículo 13, mais ou menos 14, nós vemos ali Deus direcionando os hebreus, falando com Moisés e Arão como deveria ser a Páscoa, né? Então Deus dita ali horário, o dia, como deve ser o cordeiro. Tudo isso tem um significado muito profundo. Eu estava estudando tudo isso e eu fiquei assim, estarrecida, maravilhada de ver como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é profunda, ela traz mensagens maravilhosas quando a gente se aprofunda nela. Então,
Depois, se der tempo, eu vou falar de cada versículo do capítulo 12. Por exemplo, e falou o Senhor, né, quando ele falou com Arão e Moisés para instituir a Páscoa e como deveria ser feita esta festa sagrada, né? Então a gente vê que o próprio Deus instituiu esta festa. Isso é no versículo 1 do capítulo 12. Aí no versículo 2 diz, Deus deu o dia em que seria a Páscoa. Então tem todo um significado. Se der tempo, eu vou versículo um por um, para falar com vocês sobre isso, né? Então nós vamos terminando aqui o versículo 13. Eu queria falar que à meia-noite, depois daquela festa da Páscoa, a Bíblia fala que o anjo iria passar e matar o filho mais velho de todos os egípcios. E somente ficaria livre desta morte as casas que tivessem o sangue deste cordeiro que foi morto para ser feita esta Páscoa, esta festa, né? Então, à meia-noite, Deus feriu todos os filhos mais velhos, até dos animais, até aqueles que estavam no cárcere, né? Com a 10ª praga enviada por Deus à terra do Egito. Vocês se lembram, essa passagem é muito conhecida, quando Deus começa a enviar pragas sobre a terra do Egito, porque o coração de Faraó estava endurecido e ele não queria deixar o povo de Deus ser livre daquela escravidão. E Deus foi negociando com Faraó, né, através de Moisés, e o coração de Faraó continuava endurecido, aí foi a 2ª praga, a 3ª, até que chegou na 10ª, que foi a matança dos filhos mais velhos, dos primogênitos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa de hoje, né? Hoje nós celebramos a Páscoa, que significa a nossa libertação. Com a morte e ressurreição de Cristo, nós somos livres do pecado, não mais escravos, né? Então, nós vemos que através da celebração dessa festa, da nossa Páscoa, que eu vou explicar para vocês, nós estamos exaltando ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos agradecendo ao Senhor por esta libertação. Nós não somos mais escravos do pecado, das crendices, das tradições, né? Muitos crentes ainda celebram a Páscoa de forma secular, né? Coelho, enche a casa de enfeite de coelho, de ovos. Não que seja pecado você comprar um ovo de Páscoa e comer, né? Porque ovo de Páscoa só tem nessa estação. Só agora no mês de abril e terminando maio, né? E, por sinal, muito caros, né? Os ovos de Páscoa estão o olho da cara, né? Tem gente que compra antes, tem gente que compra depois. Tem gente que compra antes porque em março, meados de março, já está à venda, né? Mas a partir do momento em que você coloca dentro de casa, ensina seu filhinho a buscar o ovinho tal, e buscar lá no jardim o presentinho, você está inculcando no coração da criança essa crendice, essa tradição que chegou à Pensilvânia, mais precisamente ali, através dos alemães, desses imigrantes, que trouxeram esta crendice, né, popular. E também tem até uma lenda, que eu verifiquei em muitos sites, dizendo que uma mulher pobre, ela pintou alguns ovos de galinha mesmo, coloridos, e escondeu para os seus filhos irem buscar. É daí que surgiu a busca do ovo, né? E quando as crianças foram atrás desses ovos de galinha coloridos desta mulher pobre, um coelho pulou, assustado, né? Porque chegou perto da toca dele, e aí surgiu então esse negócio de ovo e de coelho, né? Então é uma lenda também que contam, mas eu preferi mais falar sobre desta imigração alemã chegando à Pensilvânia e fazendo então essa crendice sobre a lebre da Páscoa, que depois se tornou, por mais um tempo, né, se tornou o coelhinho da Páscoa, né? Olha, nós temos aqui, na noite em que iria ser celebrada a Páscoa, que Deus estabeleceu o que eles iriam comer. Deus mesmo deu até a receita de como seria feito o cordeiro. Teria que ser em fogo alto, inteiro, não podia ser cortado, não podia ser cozido, mas tinha que ser assado em fogo alto, que todo o osso ali fosse consumido, né? Não poderia ser quebrado aqueles ossos, seria consumido pelo fogo todo aquele cordeiro.
E eles iriam comer com pão sem fermento, que é o pão asmo, né? Uns falam ázimo, mas eu prefiro falar pão asmo, e com ervas amargas. Tudo isso também tem um significado que eu quero falar com vocês ainda hoje nessa live. Então, nós vamos trazer hoje todo esse significado para a nossa celebração da Páscoa, né? Eu queria mostrar para vocês, aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Paulo fala assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sem fermento, Paulo falou, alimpai-vos do fermento velho. O que é isso? Como é costume dos judeus, eles tiravam de suas casas todo tipo de fermento para que pudesse ser celebrada a Páscoa, né? Isso aconteceu depois também. Olha a ligação que o pão asmo, sem fermento, que os hebreus tiveram, tem com este versículo. Paulo está usando esta figura de linguagem do pão não fermentado e ele traz uma exortação para nós, que este pão fermentado seria o pecado, seria a iniquidade, a falta de sinceridade, né? E mostra que o que era antigamente representado figurativamente na Páscoa deveria ser realizado hoje, nos nossos dias. Paulo diz, ele diz, Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado uma vez. Então, sob esta condição, nós cremos que para que a eficácia dessa única oblação, dessa única oferta, fosse eterna e não precisássemos fazer todas as vezes isso, quebrar ali, ou seja, queimar ali o cordeiro, sacrificar o cordeiro. Não, o que resta agora é que nós comemos não uma vez por ano, né, mas continuamente através da ceia do Senhor. Então, até mesmo Jesus, um dia antes de ele morrer, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Jesus, um dia antes, ele deu o pão e o vinho aos seus discípulos, explicando que representavam o seu corpo. Estava aquele cálice ali representando o seu sangue e também o pão, o seu corpo. Então, Jesus mandou que eles fizessem isso para lembrar do sacrifício que ele tinha feito na cruz por nós, como diz em Lucas 22, a partir do versículo 19. E agora, muitos tentam atribuir ao coelhinho a Páscoa de Cristo, né? Isto é o que chamamos de sincretismo religioso. Já ouviu falar dessa palavra? Sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É trazer para o Evangelho práticas populares, como eu falei, daquela crendice dos alemães falando sobre aquela crendice da lebre da Páscoa, que depois virou o coelhinho da Páscoa, né? Então, o que é sincretismo? São pessoas querendo trazer para o Evangelho essas crendices, essas práticas que acabam tendo um símbolo, que acabam sendo legítimas. As pessoas acabam crendo que isso é verdade, que pode isso acontecer, que é uma coisa ingênua, que é uma coisa muito sutil e dócil, né? Um coelhinho de olhos cor-de-rosa, o que tem, né? Então, não acontece só na Páscoa, essas crendices entrando na igreja, né? O sincretismo não acontece só na Páscoa. Nós vemos também que no Natal é a mesma coisa, né? A questão de Papai Noel, de presépio, tudo isso são crendices que muitas vezes entram em muitas igrejas, né? São tradições e que não estão prescritos na palavra de Deus, né? Mas que acaba entrando no imaginário do cristão e acaba, talvez até a criança vendo e tendo o coelho em casa, aquela busca corrida ao ovo, né? A criança acaba crescendo tendo aquilo como se fosse natural e não uma crendice popular que praticamente virou uma coisa natural dentro da igreja. E outras práticas também desse sincretismo a gente vê em vários lugares, né? Muitas igrejas, elas acrescentam ao culto cristão práticas que absolutamente não têm nada a ver com a palavra genuína de Deus, né? Copo d'água, o lenço ungido, sal grosso, rosa ungida, né? Tudo isso vai o quê? Prejudicando,
tirando a pureza do culto, a pureza da palavra de Deus, da pureza do culto a Deus, né? Nós vemos isso demais hoje, né? Então, entra muita coisa de misticismo, não somente na Páscoa, né? Não somente no Natal. E isso vai crescendo de uma forma. Imagine um novo convertido. Ele chega na igreja e ali é distribuída a rosa, né? Ele é então educado. Ali a educação cristã dele é de que aquela rosa tem poder, que ao apalpá-la ou pegá-la, o poder está nela. Então nós anulamos a fé, porque a fé não se apalpa. A fé nós não pegamos nela. Ela é sentida e ela é exercida daquilo que você não pode tocar, daquilo que você não pode ver. Então você anula a fé. A partir do momento que é distribuído para você uma rosa ungida, ou uma chave, uma pedrinha de Davi, você se apega àquele objeto. É o misticismo, né? É o mesmo do coelho e do ovo. Então, entre muitas coisas de misticismo, nós vemos coisas também da cultura afro e religiosidade dentro da igreja, né? E não é só coelho, não. O que a Bíblia diz sobre isso? Voltemos, então, às origens, ao culto racional, ao puro culto a Deus, né? A igreja judaizantes, vocês já têm visto isso, né? E comemoram a Páscoa como os hebreus. Traz candelabros para dentro da igreja, estrela de Davi, a arca, né? Entrando lá com a arca da aliança, se vestem como rabinos. E a gente fica perguntando aonde estão estas práticas na Bíblia Sagrada, né? Aonde está essa ordenança, né? Então, nós estamos vivendo um novo testamento, uma nova aliança, o tempo da graça. Então, tudo isso que Deus ordenou que fosse feito naquela festa sagrada da Páscoa, onde se pegava o cordeiro e tal, isto foi para aquela ocasião e depois Jesus veio substituindo aquele cordeiro. Por isso que João diz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que nos liberta, que nos dá salvação. Então não precisamos de nada disso mais. Jesus é suficiente. A morte de Cristo é suficiente. Nada mais é necessário, porque Jesus, ele fez tudo por nós. Ele se fez pecado. Por que se matava um cordeiro? Os sacerdotes iam ali, matavam um cordeiro para que uma pessoa tivesse seu pecado perdoado. E naquela festa da Páscoa, eu vou ler para vocês, nós vamos ter tempo, nós vimos que o cordeiro ele era repartido não somente para dentro da família. Nos versículos seguintes, ali de Êxodo 12, fala que Deus falou assim, se a família for pequena, chame o vizinho mais perto para que todos compartilhem desta refeição sagrada. Ninguém estaria excluído desta festa, deste cordeiro, desta alimentação. Então, como nós estamos ainda em tempo, eu corri aqui com vocês, eu vou passar para vocês versículo por versículo. Se vocês quiserem anotar, será interessante, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 12. Poxa, aqui até acabou fechando a Bíblia, mas eu vou voltar aqui. Aqui nós temos a instituição da primeira Páscoa, né? Porque tiveram outras Páscoas também que os hebreus participaram. Teve a Páscoa de Cristo, né? Um dia antes da morte dele. E também hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então, a nossa Santa Ceia é a nossa Páscoa, porque é a Páscoa de Cristo, né? Jesus é a nossa Páscoa. Eu quero ler aqui para vocês, olha. Deus queria tipificar e anunciar profeticamente a vindoura morte de Jesus, de 1 Coríntios 5, 7, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Então vamos lá, eu quero aqui passar com vocês todos os versículos. No versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo, Deus falou, aqui ó, e falou o Senhor a Moisés e Arão. Nós vemos aqui que é o próprio Deus que está instituindo esta festa. Não foi Arão
e tampouco Moisés, mas Deus. Ele diz, e falou o Senhor, né? Versículo 2, nós vemos aqui, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus estava estabelecendo aqui um novo calendário para aquele povo hebreu. Começaria ali o ano, né? Começaria ali uma nova vida, porque eles seriam libertos. E eles começariam uma nova vida, então teriam um novo calendário. Eles têm um calendário diferente de nós, né? O calendário deles é oriental, o nosso é ocidental. Versículo 3. Olha aqui. Ou seja, falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, torne cada um para si um cordeiro. Olha o dia que Deus mandava fazer a Páscoa, fazer esta festa, comemorar a Páscoa. Seria no 10º dia do mês. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 4. E se a família fosse muito pequena, convidaria o vizinho mais próximo para juntarem-se, porque ninguém poderia faltar a desta refeição sagrada. Versículo 5. Olha que coisa interessante. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, né? Então Deus detalha aqui o tipo de cordeiro. Cordeiro macho, que ia tipificar Cristo, o homem, né? Macho, estou dizendo assim, no gênero macho ou fêmea. Ele queria macho novinho, né? E sem defeito, né? Macho de 1 ano. É um cordeirinho bem novinho, né? Versículos 6 e 7, olha que interessante. E o guardareis até o 14º dia, ou seja, eles pegariam o cordeiro, matariam no 10º dia, mas não o sacrificariam no mesmo dia, seriam 3 dias depois. 10, né? 11, 12, 13, 4 dias depois. Então diz aqui, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Então eles matariam no 10º dia, e somente no 14º ele iria ser sacrificado. Então, nós vemos aqui que o sangue teria que sair totalmente daquele cordeiro, eles não podiam comer carne sufocada, seria todo eliminado aquele sangue, e aquele sangue teria que ser passado nos umbrais e na verga das portas. Então, este seria o sinal para salvar os hebreus da morte. E trazendo hoje para nós, por isso não precisamos matar cordeiro, não precisamos ser judaizantes, fazer tudo isso que eles fizeram, porque hoje o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, por isso Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, né? E o sangue é o que nos salva da morte, da condenação do inferno. Quem tem o sangue de Cristo será salvo. Você tem o sangue de Cristo na sua vida? Você bebe do cálice e também come do corpo de Cristo, representado naquele pão ali? Quem tem esse sangue já tem parte na vida eterna. É salvo, né? Então, por isso, participam da ceia aqueles que foram batizados, né? Que foram levados à membresia da igreja através do batismo. E esses sim podem participar do sangue e do corpo de Cristo no pão e no cálice. Então, nós vemos que o sangue de Cristo está em nós. Não precisamos passar sangue de cordeiro nas nossas casas, nas nossas portas. Não precisamos de rosa para nossa casa ser protegida. Não precisamos da arca da aliança ser levada ou distribuída ou colocar na porta da nossa casa. Não precisamos, porque Deus é presente na nossa vida, presente na nossa casa. Versículo 8. Não somente comeriam cordeiro. Tinha aí um acompanhamento, tinha as guarnições, né? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, não podia ser cozida, com pão asmos, com ervas amargosas a comerão. Pão asmos, quer dizer um pão sem fermento, né? Não sei o sabor que tinha este pão, né? E eles comeriam o cordeiro com este pão e com as ervas amargas. E vendo isso, trazendo aí para a morte de Cristo, ervas amargas, quando o povo sentisse o sabor dela, eles poderiam se lembrar daquela escravidão, daquela vida amarga que eles estavam vivendo, escravos no Egito, né? E tudo isso tem um significado muito grande. Pão asmos, cordeiro totalmente assado, não poderia ser quebrado os seus ossos, era assado inteiro, não podia ser
no fogo, tinha que ser no fogo alto, não poderia ser ensopado. Tudo isso tem um significado. Pão sem fermento, né? Por que pão sem fermento? Aí vamos trazer para hoje. Paulo fala sobre a verdade e a sinceridade simbolizadas pelo pão sem fermento, né? Paulo fez aqui vamos dizer, uma analogia, né, sobre o pão sem fermento com a pureza espiritual, que quando assentarmos à mesa para termos ali a nossa Páscoa, o pão asmos, né, aquele pão sem fermento, a nossa vida sem nenhum pecado, sem desonestidade, e tudo ali deveria ser mantido no coração do cristão, né? Uma vida íntegra, honesta diante de Deus, fiel a Deus, né? Está aqui em 1 Coríntios 5:8. Aí nós vamos no versículo 9, nós vemos aí Deus novamente falando que não comereis de nada cru. Ele fala novamente que o cordeiro deveria ser o quê? Nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Tudo isso no fogo alto, né? Assado no fogo. Então, a maneira de preparar a carne é enfatizada aqui que não poderia sobrar nada, né? Se sobrasse comida, por isso que ele mandou chamar os vizinhos, porque os vizinhos, se aquela família fosse pequena, ia sobrar cordeiro, ia sobrar pão asmos, né? Então, não poderia sobrar nada daquela comida, porque aquela comida era sagrada. Ela foi totalmente encomendada, com todos os ingredientes, pelo próprio Deus. Então não poderia sobrar aquilo, se jogasse fora, não poderia jogar nada fora, porque era sagrada. Então, assim, nenhum dos ossos do cordeiro seria quebrado naquela preparação. Tudo no fogo alto, porque o fogo ia consumir tudo aquilo. E, se vocês quiserem uma referência, nós temos aqui no livro de Números, capítulo 9, versículo 12. E versículo 10 diz assim: e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Se sobrasse alguma coisa, tudo deveria ser consumado, levado novamente ao fogo e queimado. Não poderia deixar na geladeira ou para mais ninguém. Sobrou, queima no fogo. E nada do cordeiro dele deixareis. Não era uma refeição comum em que se podia deixar sobras, era uma refeição de uma festa sagrada. Era a Páscoa, né? Que hoje para nós a Páscoa é o próprio Cristo, quando morreu e ressuscitou por nós. Versículo 11: e comereis o cordeiro cingido os vossos lombos, calçados os vossos pés e com o cajado em vossa mão, e o comereis apressuradamente. Bom, os judeus, eles tinham o hábito de, quando estavam em casa, ficarem descalços. Eles usavam sandálias, né? E tinha até aquele hábito de lavar os pés, porque eram estrada de terras, né? Eles andavam muito, tinha pouco, coisas para locomoção, né? Eles andavam muito a pé. Então, eles comiam sentados no chão, entre almofadas, tal. E nesta noite, Jesus, ou seja, nosso Deus, ele falou que eles deveriam comer já até com o cajado na mão. Cajado numa mão e a comida na outra. Porque eles teriam que comer e sair correndo. Eles deveriam ficar prontos em alertas ao comando de Deus, porque o anjo iria passar, né? Então eles iriam comer e tudo aquilo ia acontecer, do anjo vir, e eles teriam que fugir. O cajado ficava perto da porta. Não ficava nas mãos de... Imagina, uma pessoa não vai ficar com a chave do carro na mão enquanto está se alimentando. Fica em algum lugar na saída da casa, né? E assim também era na família hebreia, né? Eles deixavam o cajado na porta, as sandálias fora da casa, eles comiam tranquilamente. E esta noite foi diferente. Nesta noite teria que ter tudo preparado. Eles deveriam estar ali, ó. Acabou de comer, o anjo passou, eles tinham que ir embora. Então, eles deveriam estar prontos para saírem à viagem, né? E Deus diz, versículo 12, pois eu passarei aquela noite, olha só, pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito de homem e animal. Vejam que o próprio Deus feriu os filhos mais velhos dos egípcios. E a casa de Faraó também. O anjo de Deus passou por lá e matou o filho mais velho de Faraó. Pois foi somente desta maneira que Faraó conseguiu ter o seu coração amolecido
com a morte do seu filho, porque todas as pragas ali não estavam adiantando. Até que um dia Faraó, né, pode ir, mas quando estava para sair ele se arrependia. Então Deus veio com a última praga, a praga da matança dos primogênitos, até dos animais. E aí no versículo 13, e o sangue será por sinal nas casas e passarei adiante. Então, quando diz aqui passarei adiante, que tem a palavra pesash, né, em hebreu, né, em hebraico, que é uma expressão traduzida como passarei por cima, porque Deus diz, pois eu passarei aquela noite por toda a terra do Egito. Uns dizem também passagem, né, quer dizer, Páscoa quer dizer passagem, passagem. E versículo 14, e este dia vos será por memória. Dali em diante, este dia seria um memorial de geração em geração. Então, esta festa, ela não seria esquecida pelos hebreus. Era uma festa comemorativa, seria um memorial, uma lembrança de geração em geração. E tudo aconteceu como Deus havia falado. À meia-noite, Deus feriu todos os filhos mais velhos, que era a 10ª praga enviada a Deus à terra do Egito. E hoje nós celebramos a Páscoa com a Santa Ceia do Senhor, que significa a nossa libertação. Então, quando Deus fala, né, que isso seria um memorial, que todos se lembrariam, é o que acontece na ceia. O que Jesus diz? Fazei memória de mim até que eu venha, né? Então, você vê quantas ligação tem da Páscoa dos hebreus com a Páscoa nós hoje, dos cristãos evangélicos, né? Hoje nós celebramos a Páscoa fazendo memória da sua morte, da sua ressurreição, do que ele fez por nós. Ele nos livrou da morte, assim como Deus livrou todo o seu povo do anjo da morte, porque o sangue do Cordeiro, que hoje é o sangue de Cristo, né? Que hoje ele é o Cordeiro de Deus que está em nossa vida. Então, o anjo da morte não tem poder sobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus está correndo em nossas veias. O sangue de Jesus está nos dando libertação e nos tirando a condenação. Então, isso é Páscoa. Não precisamos ser crentes judaizantes, não precisamos trazer para a igreja nada disso, porque tudo foi substituído. Jesus se tornou o Cordeiro, né? Ali os seus ossos na cruz não foram quebrados. Ele levou todo aquele peso, ele foi queimado, né? Como aquele cordeiro em fogo alto, foi queimado pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, pelo nosso pecado. E ali ele, como tipificamente falando, né, daquele cordeiro macho, ele como homem, né, o último homem e o primeiro homem como Adão, temos assim uma ligação muito grande sobre isso. É uma coisa muito interessante e muito profunda, né? Então nós estamos mostrando para vocês que a ceia é a Páscoa de Cristo. Ele disse, eu sou a Páscoa, né? Cristo é a nossa Páscoa, disse Paulo, né? Alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, nós não temos mais esse costume, ou seja, nós nunca tivemos, né? Mas tem muita gente ainda que quer celebrar como celebraram os judeus. Aquilo ali foi uma receita e foi uma ordenança totalmente para aquela época, para aquele tempo, para aquela ocasião. E hoje nós temos a nossa Páscoa, que é Cristo. Por isso nós falamos, Jesus é a nossa Páscoa, porque ele substituiu aquele cordeiro, que todas as vezes que tinha a expiação dos pecados, que alguém pecasse, que tivesse que pedir perdão, tinha que matar um animal. Por isso Jesus diz, né, lá no livro de João, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você que ainda não serve a Deus, Jesus quer te livrar, porque um dia ele vai voltar para levar a sua igreja. E somente aqueles que tiverem o sangue de Cristo como sinal na vida dele, ele não será lançado no fogo do inferno. Você que ainda não aceitou Jesus, você que nunca experimentou Jesus, ele quer te dar uma nova vida. Não seja a sua Páscoa, coelhos, ovos de Páscoa e apenas um almoço entre família. Jesus te dá muito mais do que isso. Ele te dá salvação. Quando você passar para a eternidade, aonde você repousará a sua alma? O Espírito voltará a Deus, que é o Espírito que te dá vida. Mas a sua alma,
você precisará dar conta de tudo que você fez diante do Senhor, diante dos homens. Então Jesus é a nossa Páscoa. Esta é a verdadeira Páscoa, quando nós temos Jesus, o sangue dele em nossa vida, né? Então é coisa maravilhosa nós comemorarmos e celebrarmos Jesus, a sua morte, a sua ressurreição por nós. Que maravilha nós sabermos que Jesus se entregou por nós, deu sua vida por nós, para que hoje não precisássemos sofrer, né? Não precisássemos ser crucificados no lugar dele. Que maravilha! Eu gostei muito de estudar isso. Eu tentei fazer bem rápido para que vocês pudessem mandar também as suas perguntas, mas vamos seguir o que realmente a Bíblia nos deixou. Se vocês puderem ler todo o capítulo, para vocês entenderem o contexto sobre o fermento velho, que Paulo fala, que ele faz uma analogia, ele faz uma comparação, né, um simbolismo de todo esse cordeiro, do pão asmo, daquela noite da festa ali judaica com os hebreus, para a Santa Ceia do Senhor. Tudo isso tem muita ligação. Eu queria que vocês estudassem Números 9, 12, também 1 Coríntios, todo o capítulo 5, vocês vão ver Paulo exortando a igreja para que tirasse o fermento velho, né? O pecado que estava dentro da igreja de Corinto, para que pudessem participar da ceia do Senhor, para que tivessem as suas vidas limpas, né? Para que o anjo da morte, né? Para que a condenação do inferno não alcançasse esses crentes. E esta palavra, ela continua sendo atual para nossos dias. Temos que ter a nossa vida sem fermento, sem o pecado, tudo isso que nos afasta de Deus. E espero que você tenha gostado desse pequeno estudo. Fiz bastante rápido, é verdade? Sejam abençoados, irmãos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá.